Então, a gente vai estar entrando agora na primeira unidade de Fisiologia Humana, onde a gente vai começar aprendendo pela questão do equilíbrio hídrico dentro do corpo, hidroeletrolítico, né? Onde vai englobar algumas coisas para a gente chegar até a questão do potencial de ação, né? Então, é o seguinte, a água é a maior composição do corpo humano, né? Nos homens ele é um pouquinho mais, porque o corpo do homem ele é diferente do corpo da mulher, né? E aí a gente tem aqui, ó, por exemplo, tem 5% a mais. Olhando essa questão aqui desse segundo slide. E os líquidos que tem dentro do nosso corpo são extremamente essenciais. É sempre interessante a gente aprender a ingerir bastante água para manutenção desses líquidos. Porque o corpo ele necessita, por exemplo, aqui embaixo, já mostra que nós temos 70 quilos de peso corporal, que é mais ou menos 42 litros que nós temos como seres humanos, onde a gente tem que ter essa questão para poder ter esses, no mínimo, esses 42 litros para considerar, vamos dizer assim, um padrão, uma taxa de líquido, vamos dizer assim, normal, né? Abaixo disso, a gente sabe que a pessoa tá com desidratação. Acima disso, tá com hiperidratação. E aí a gente tem duas subdivisões quando se trata dessa questão dos líquidos corporais. Tem o líquido e tem o leque. O líquido é o líquido intracelular e o leque é o líquido extracelular. O líquido ele tem que estar em torno de 28 litros, que são os líquidos que estão dentro das células, onde ocorre a questão, onde tem os citoplasmas, aquela questão toda celular. E os líquidos extracorporais, eles têm que ter no mínimo 14 litros, que é o ideal para fazer com que tudo funcione perfeitamente. A perda de alguns desses fluidos pode acarretar em choque hipovolêmico e deficiência renal para perda de leque e letargia, coma e confusão mental para perda de líquido. Ou seja, são sintomas que muitas vezes podem chamar nossa atenção. Como assim, Ju? Se a gente tem um paciente que está muito letárgico, confusão mental, a gente sabe que tem alguma coisa errada. Então, a gente já tem uma noção de que ele possa estar com pouco líquido intracelular. Se a gente chega com se de repente chega um paciente na nossa mão com um choque hipovolêmico, a gente sabe que muitas vezes ele está com alteração no líquido extracelular, entende? E aí a gente vem para a composição desses eletrólitos. A gente sabe que os íons dentro do nosso corpo, cálcio, potássio, sódio, eles são carregados positivamente ou negativamente, né? E dentro dos líquidos intracelulares, a gente tem o potássio e o fosfato, em grande abundância. Dentro dos líquidos extracorporais, extracelulares, né, corporais não, extracelulares, a gente tem maior presença de sódio, cloreto e bicarbonato, que também é a composição do nosso soro, né? Aquele soro que geralmente é aplicado nos pacientes quando vão para os atendimentos hospitalares. Quando é aplicado aquele soro, ele geralmente é rico nessas questões, nesses eletrólitos, que é para poder fazer com que aumente os líquidos extracorporal ou extracelular, né? E dentro dessa questão a gente vai entrar na osmolaridade, que é um pouco, vamos dizer assim, a osmolaridade ela mexe com a quantidade de soluto diluído no solvente, né?
E o ideal é que nós tenhamos de 270 a 290 milimol por quilograma, que é, vamos dizer assim, a quantidade ideal por corpo humano está em plenas funções. A concentração dos íons dentro do corpo, ele precisa de uma harmonia, vamos dizer assim, para que para que tudo funcione da melhor forma possível. Você não pode ter um desequilíbrio, porque senão é como se ocorresse todo um efeito em cascata, né? Por exemplo, o sódio. Isso é muito importante. O sódio é um íon que mais contribui para a osmolaridade, porque ele é um que ele absorve muita água e ele puxa muita água, né? Ele é de absorver, de puxar muita água. Então, se, por exemplo, quando você ingere muito sal, ou seja, você saiu, comeu uma batata frita e tinha muito sal, você pode perceber que geralmente você fica com muita sede, né? Ou você fica inchada, você bebe bastante água e fica inchada. Por quê? Porque ele puxa, ele quer água, ele quer ser diluído. E é isso, a osmolaridade, ela é a diluição dos componentes, né? Aí, ó, quanto maior a osmolaridade, tem uma superidratação. Quanto menor a osmolaridade, nós temos uma desidratação. Quanto maior a ureia, a gente pode ter uma doença renal. Por quê? Quando há maior presença de ureia, há menor presença de diluente dessa ureia. Então, a doença renal, ela se vem pela questão da falta do diluente, né? Consumo de álcool, consumo de drogas, hiperglicemia na diabetes mellitus, hiponatremia e é a redução de sódio, né? Hiponatremia. Hipo quer dizer pouco. Na é o Na do sódio, né? Do sódio. E tremia é redução. Ou redução é hipo, que é pouco, né? E geralmente é isso: hipocalemia, hiponatremia, hipercalcemia. Então, isso quer indicar mais mal. Hipercalcemia é questão de cálcio, calemia é questão de potássio. Então, eles sempre essas nomenclaturas, elas muitas vezes dão já a dica do que é, entende? E todo esse equilíbrio eletrolítico, e essa osmolaridade, elas são meio que reguladas pela membrana plasmática. Através da membrana plasmática é que a gente que vai ocorrer tudo. Por quê? A membrana, ela é composta por uma bicamada lipídica, onde nós temos, ó, essas cabecinhas vermelhas aqui, você tá vendo? Ela é fosfolipídio. Esse é o fosfolipídio, né? Todo esse negocinho com essas perninhas amarelinhas, ele é o fosfolipídio. E essa membrana plasmática, ela é formada por uma dupla camada lipídica, né? Uma hidrofílica e uma hidrofóbica. Hidrofílica é que tem atração por água e a hidrofóbica é que repele a água. A hidrofóbica é essa amarelinha aqui embaixo, ó. Essa amarelinha aqui embaixo, ela é a hidrofóbica. A hidrofílica é essa vermelhinha de cima. Por quê? Isso é que faz ocorrer, vamos dizer assim, o controle de água na célula. Por quê? Se ela fosse toda hidrofílica, as células explodiriam, entende? Porque ia ter essa passagem de água o tempo todo. Não ia ter um controle. Como no meio dela a gente tem uma camada que tem, vamos dizer assim, uma rixa com a água, aí ela impede a passagem de grande quantidade de água, né? E aí a gente tem carboidratos, né, nessa membrana celular. A gente tem
carboidratos, a gente tem proteína, a gente tem colesterol, a gente tem proteína globular, tem canal proteico, tem proteínas carreadoras, então proteínas transportadoras. Então é uma camada que é ela que faz a regulagem do que entra e do que sai de dentro da célula. Aí aqui vem, ó, a dupla camada lipídica. Nessa dupla camada lipídica, a gente tem os fosfolipídios, que eles trabalham exatamente com a hipermeabilidade, né? Os esfingolipídios, que trabalham com o sítio de ligação, que é a questão das proteínas carreadoras e das transportadoras. E também na proteção contra os meu Deus do céu. Proteção contra fatores ambientais. O colesterol também, porque o colesterol é quem dá a camada, o grau de fluidez e de enrijecimento, né? Ela deixa uma camadinha mais dura para evitar que ela se quebre, ela fique muito mole, a célula. E entrando nessa questão dos transportes para dentro da célula, a gente vem dentro dessa questão dos transportes, a gente tem dois tipos: o transporte passivo e o transporte ativo. No transporte passivo, ele ocorre. Por que ele é um transporte passivo? Porque ele é um transporte que não ocorre perda de energia, não ocorre gasto de energia. E tem do tipo difusão simples, osmose e difusão facilitada. Como é que é, Ju? Difusão simples. O soluto, né? Ele se desloca do meio mais concentrado para o menos concentrado. Aqui, ó. Do mais concentrado para o menos concentrado. Do mais concentrado para o menos concentrado. E aí, isso é uma difusão facilitada, porque ele não está indo contra, né? Ele está indo a favor. Eu tenho muito em cima e tenho um pouco embaixo. E aí, ele vai passando de uma forma simples, sem gasto de energia. Por osmose, né? Que aqui a gente tem a questão da osmose, o solvente. Você pode observar nessas imagens que o solvente, ele se desloca, né? Ele se desloca para diluir a quantidade de soluto para chegar nos níveis normais. Aí você pode observar que nesse primeiro aqui tem a mesma quantidade de líquido, porém bem menos soluto, né, moléculas de glicose do que esse outro lado. E aí o solvente, né? O solvente, ele se desloca para o lado direito para poder diluir esse soluto concentrado, né? E no transporte de substância por difusão facilitada, que é o quê? Ó, aqui a gente tem o espaço extracelular e o intracelular. A gente tem dois tipos de um canal proteico e um transportador de proteínas, né? O canal proteico, ele faz isso, essa difusão facilitada. Ele pega e vai entrando. Ele não tem é como se fosse tipo um sugadorzinho. Ele vai sugando, passando de cima para baixo, de cima para baixo. E nisso vai carregando por difusão facilitada. Não tem uma quebra de energia para que isso aconteça, entende? E além disso, aí agora a gente tem o transporte ativo, que no transporte ativo a gente tem a quebra da energia, que ele precisa da energia para poder ocorrer com que aquela substância seja transportada, né? Dentro dela a gente tem quatro tipos, né? Nós temos a endocitose, a pinocitose e a exocitose.
e também a bomba de sódio e potássio. Só que eu quero trabalhar só com essas três primeiro, a endocitose, pinocitose e exocitose, tá bom? Então vamos lá. Aqui, por exemplo, aqui eu consigo explicar para vocês as três. Aqui nós temos a endocitose. O que é isso, Ju? A endocitose, olha só. No primeiro a gente tem o fagossomo, que é essa bolinha azul. É como se fosse, vamos dizer assim, a gente tem um vírus entrando numa célula. Aí, ó, a célula é o verde, o azul é o vírus. No 2, a gente consegue ver que o que acontece? Ela meio que engloba, né? Ela cria meio que um oco, né? Essa célula cria um oco para proteger contra esse vírus. No 3, ela isolou esse vírus. Os lisossomos, que são células protetoras da própria célula, ela vai de encontrar esse fagossomo para entender o que é ele, identificar se ele vai te prejudicar, se ele vai te fortificar e o que é. No 4, a gente consegue ver que meio que tá cercando, entendeu? Cercando e tentando identificar. Se ele identificar que vai ser algo que vai te fazer mal, ele vai exterminar. Que é o que gera o 5. O 5, ele vira, vamos dizer assim, vestígios, né? O que seria, vamos dizer, é como se fosse grãozinhos daquela bactéria, daquele vírus que foi exterminado. E no 6 ocorre a exocitose, que é o quê? Jogar fora. É como se jogasse eles para fora, entendeu? Tirar do corpo, né? E a pinocitose, ela faz a mesma coisa, só que a diferença é que ela não engloba partículas sólidas, ela engloba partículas fluidas, né? Líquidos. E aí ela faz a mesma coisa. É o mesmo processo, a diferença é só que é com fluidos e não com partículas sólidas. E agora a gente entra numa fase muito importante, que é a questão da bomba de sódio e potássio. Na bomba de sódio e potássio, a gente tem a quebra da energia, né? Que é uma coisa muito importante. Na bomba de sódio e potássio, a gente tem que fazer uma trocar 3 íons de sódio do citoplasma. Eles vão entrar nessa proteína carreadora, né? Junto com entram 3 de sódio e saem 2 de potássio. Aqui, ó. Aqui mostra melhor. Entram 3 de sódio e saem 2 de potássio. Como assim, Ju? É ao contrário, na verdade, saem 3 de sódio e entram 3 de potássio. Por quê? O que acontece? Dentro desse meio, no citoplasma, ele é carregado de cloreto de sódio, né? O Na, ele é o sódio. E o que acontece? Ele precisa sempre manter o equilíbrio entre o meio extracelular e o meio intracelular. Dessa forma, foi feita a bomba de sódio e potássio. Ela encaixa 3 íons de sódio. Quando ligado a um ADP, a um fosfato, né? O que acontece? O ATP, que é a energia, ele é quebrado em ADP mais P, né? Porque o ATP é adenosina trifosfato, são 3 fosfatos. E quando ele é quebrado, ele vira adenosina difosfato, ou seja, adenosina 2-fosfato. Só tem 2 fosfatos. E sobra um fosfato. Esse fosfato, ele se liga nessa bomba de sódio e potássio para que ela jogue para fora os íons de sódio e peguem 2 íons de potássio para trazer para o meio do meio extracelular para entrar para o intracelular. Depois que encaixou dentro da bomba de sódio e potássio os íons de potássio,
O fosfato, ele é liberado, ele não tem mais energia, ele é liberado. E aí, esses potássios, eles entram para dentro do citoplasma para equilibrar, né? E aí, depois que isso acontece, todo o ciclo vai se iniciar de novo. A bomba vai pegar 3 íons de sódio, se conectar a um fosfato, fazer o fechamento de dentro da célula, abrir a portinha do lado de fora da célula, jogar esses 3 sódios para lá, pegar 2 fosfatos, ou fosfato não, pegar 2 potássios e fazer o fechamento do lado de fora do meio extracelular, abrir a portinha do meio intracelular, o fosfato que estava ligado, que foi utilizado para ocorrer essa abertura e fechamento de porta, vai desligar, porque não tem mais energia. Os 2 potássios que estão dentro da bomba vão sair para o meio intracelular e vão fazer o equilíbrio dos eletrólitos para não ter uma descompensação energética. É exatamente isso. Aí a gente tem os cotransportes. O que são eles, Ju? É o seguinte, são 3 tipos de outros sistemas transportadores, que são, vamos dizer assim, auxiliares. Aí a gente tem um sistema de transporte único, que é o uniporte, o sistema de simporte, que é de cotransporte, enquanto uma do meio intracelular, uma do meio extracelular vai para o meio intracelular, outra do intracelular vai para o meio extracelular. E a antiporte, que... Opa, falei errado. Vamos lá, de novo. A gente tem 3 classes de sistema de transportadores auxiliares. O uniporte, que é o quê? Uma partícula entra sozinha, só é canal para uma partícula. Tem o simporte, que é um cotransporte, ou seja, 2 partículas do meio extracelular entram ao mesmo tempo no meio intracelular. Né? Ele tem todo esse porte para essas 2 partículas. E tem o antiporte, que é um contratransporte, ou seja, enquanto uma do meio extracelular está vindo para o intracelular, outra do intracelular está indo para o extracelular, né? E a gente vai entrar agora numa coisa que precisa de muita atenção, a excitabilidade e potencial elétrico. Por quê? Porque assim, a gente vai tratar agora da questão das sinapses do neurônio, né? Que aqui dá pra gente ver. Isso aqui embaixo é um neurônio. Aqui, ó. É um neurônio onde a gente tem a estrutura dele. A gente tem o corpo celular, o núcleo celular, os dendritos, que é por onde recebe os estímulos nervosos. Tem o axônio, que é por onde passa o estímulo nervoso. E tem a bainha de mielina, né? A gente tem as bainhas de mielina, que é onde, vamos dizer que seja um campo neutro, né? E aqui é o seguinte, eu vou começar a explicar daqui. Vou deixar bem zoom assim pra gente entender. O meio intracelular, ele sempre vai ser carregado negativamente. Sempre é carregado negativamente. E o meio extracelular, ele é positivo. Para que ocorra um impulso energético, tem que ter uma positividade do lado de dentro da célula, no meio intracelular. Então, ou seja, a bomba de sódio e potássio, ela faz reverter esse processo. Lembra que eu falei assim, saem 3 sódios ligados, um fosfato se liga na bomba, que levam 3 sódios para fora, que depois que jogou esses 3 sódios para fora, pega 2 potássios e trazem para dentro e desliga o fosfato. Não falei isso ainda agora? Então, ele faz isso para quê? Para regulagem de
positividade e negatividade dentro da célula. Dessa questão, e ele é ótimo para explicar essa questão de excitabilidade. Ó, vou te mostrar no modelo bem simples. Deixa eu ver aqui. Ó, deixa eu entrar aqui. Vamos pegar um GIF de sinapse. Ele é ótimo para explicar isso. Ótimo, ótimo. Aqui, ó. Ó, vocês conseguem ver. Isso aqui é o neurônio, né? Isso aqui é o neurônio. Quero que vocês prestem atenção bastante nesse aqui. Por quê? Porque isso aqui é um impulso elétrico. Como que essa eletricidade que tá passando em azul aí, ela consegue se locomover tão rápido e passar por eles? Para que ela passe, ele precisa estar positivo dentro, né? Ele não pode estar negativo dentro. Então, ele faz o quê? Ele faz essa troca, essa bomba de sódio e potássio em cada parte do axônio, que é o corpinho do... é a estrutura do corpo do neurônio. Ele vai fazendo essa troca de positivo e negativo para poder ir passando a sinapse energética, elétrica, né? E o que acontece? A gente percebe que do lado direito a gente tem um meio intracelular extremamente negativo e do lado esquerdo a gente tem um meio extracelular extremamente positivo. Quando a bomba de sódio e potássio ela é acionada, ela vai funcionar de dentro ou de fora para dentro. Que aí a gente vai acontecer o quê? Vai pegar 3Na, ou vai começar do meio que tá negativo para fora. Vai pegar 2K mais, jogar para lá, ligar no fosfato, claro. Jogar para lá, pro lado extracelular e pegar 3Na e jogar pro lado de cá, pro lado que tá negativo. Isso vai fazer com que aconteça isso bem aqui, ó. Isso aqui. Calma aí. Não. Isso aqui. Onde aconteça o potencial de ação. Ele funciona em partes, igual vocês viram no GIF. Então, ele passou de estrutura em estrutura aqui, ó. Ele não passou nele todo de uma vez. Ele passou aqui, ó. Ele vai passando em segmento por segmento. Ele vai indo de um por um. Vai passando rapidinho em cada segmento. Então, ou seja, ele despolariza e repolariza em cada parte, entendeu? Em cada parte. Ele vai... É como se ele abrisse e fechasse 10 portinhas. Deu 10 portinhas, ele trocou a carga elétrica, passou a sinapse, aí abriu mais 10 portinhas, trocou a carga elétrica, tá passando a sinapse por ele. Aquelas 10 portinhas que já tinham sido abertas primeiro, vão trocar de novo. O meio de dentro vai voltar a ser negativo e o meio de fora vai voltar a ser positivo. E o potencial elétrico, ele são 4 fases. Ele tem o início, né, que é o potencial de repouso, onde o meio intracelular, ele é negativo e o extracelular é positivo. Quando o potencial de ação acontece, é quando ocorre a despolarização através da bomba de sódio e potássio. Quando a bomba de sódio e potássio coloca o sódio para dentro da célula, ocorre a despolarização. Como assim, Ju? O menos se torna mais, porque entra em equilíbrio. E aí, o lado de fora o lado extracelular, ele fica negativo. Entendeu? Por quê? Porque a gente tem uma maior concentração de sódio do lado de dentro da célula do que de fora. E isso traz uma carga positiva para o lado de dentro e uma carga negativa para o lado de fora. Já depois da despolarização,
Quando ocorre a despolarização é quando ele prepara para a passagem do pulso, do potencial elétrico. Passou o potencial elétrico aqui, porque ele só passa dentro do mais, dentro do positivo. Aí o que acontece? Ocorre a repolarização, que é o quê? Voltar ao que era antes. Que era o quê? Negativo dentro da célula, positivo fora da célula. Então, o que a gente vai fazer? Vamos entrar em equilíbrio. Vamos jogar para fora um pouco de potássio, porque aí vai equilibrar. Onde vai voltar a ser negativo dentro e positivo fora. Depois que isso aconteceu, ele volta para o potencial de repouso, onde vai ficar fazendo essa troca com a bomba de sódio e potássio. Na despolarização, abrem os canais de sódio. O sódio desce. É como se ele abrisse a porteira. Quem quiser entrar, entra. É como se fosse assim. O time azul e o time vermelho. Na despolarização, ele abre as portas por time azul passar. A quantidade que, de certa forma, quiser. Quando ele atinge a positividade dentro da célula, dentro ali do meio intracelular daquele neurônio, ele fecha as portas, não passa mais nenhum azul. Ok, atingiu a positividade, o pulso elétrico passou, agora a gente vai repolarizar. Vai abrir os canais vermelhos para a saída de dentro da célula para fora da célula. Aí o que acontece? Passa os potássios para fora, para a gente voltar a ter uma estabilidade energética. Tendo essa estabilidade energética, a gente vai voltar para o potencial de repouso para manter sempre esse equilíbrio. A gente vai ter a nossa bomba funcionando aí, colocando 3 sódios, 3 sódios para fora e 2K para dentro, 2 potássios para dentro. Porque abriu a porta do sódio para dentro, lá na despolarização, entrou sódio. Aquele sódio que dá dentro, ele vai ter que sair uma hora. E aí, o que acontece? Na repolarização, ele jogou potássio para fora para estabilizar, o potencial, o potencial de ação, né? Para ficar certinho, mais fora, menos dentro. E a bomba de sódio e potássio vai levar os íons de cada lado para cada lado. Azul no azul, vermelho no vermelho. Entendeu? E aí, tudo isso vai acontecer cada vez que você tem uma sinapse, cada vez que você tem uma resposta, cada vez que você fala, cada ação que você faz. Tudo é através de sinapses elétricas, que é causada pelo neurônio que ele transmite para o seu corpo. Então, exemplo, eu estou aqui falando e eu estou tendo várias sinapses elétricas, várias sinapses que estão fazendo o trabalho, várias despolarizações, repolarização e potenciais de repouso, né? Aí vamos lá, só pra gente voltar nessa questão. Quando lá no potencial elétrico, a fase de repouso é negativo do lado de fora da célula, positivo. Opa, errei. Na hora de repouso da célula, que é o primeiro aqui, ó. Esse aqui. A gente tem positivo fora da célula, negativo dentro da célula. No potencial de ação, isso muda. A gente tem positivo dentro da célula e negativo fora da célula. Na repolarização, a gente volta a estabilizar. Agora, a gente tem que voltar a estabilizar. Negativo dentro e positivo fora. No potencial de repouso, vai ser sempre negativo dentro e sempre positivo fora. Aqui a gente entra na fase ascendente e descendente. Na fase ascendente, a gente tem
uma rápida despolarização da membrana, abertura dos canais Na, que é de sódio, e a entrada de menos 40 milivolts. Porque tudo é medido através de eletricidade, né? Então, nós temos a questão da carga elétrica, que é menos 40 milivolts. Na fase descendente, nós temos a repolarização da membrana, até que a carga negativa seja maior do que no repouso, né? Na fase de repolarização. Os canais de sódio se fecham e os de potássio ficam abertos com saídas de mais potássio. Depois vem a bomba e iguala novamente essa questão. Aí aqui a gente tem, ó, isso aqui mostra muito bem esse esquema que eu falei. Ó, a comporta de ativação de sódio tá fechada para o meio extracelular. Já do meio intracelular tá aberta. Só que ela tá em comporta de inativação. Ele tá no estado de repouso. Quando é ativado, o que acontece? Ele deixa livre a passagem de sódio. Quando o sódio, ele estabiliza uma carga elétrica de menos 90 até mais 35 milivolts, na hora que chegou a mais 35 milivolts, ele fecha imediatamente. Aí, ok. Aí, o que aconteceu? Aí, ele não passa mais, que é o caso desse aqui, ó. Tá vendo? O Na tentando entrar e não entra. E aí, dentro da célula, a gente vê isso aqui, ó. Esse caso, o caso do potássio. Enquanto ele tá no repouso, que ele tá em menos 90 milivolts, ele tá fechado. Quando ele atinge mais 35, a comporta que aqui, ó, quando atinge mais 35, aqui é fechado. Do Na é fechado. Mas a do K é aberto. Para o quê? Estabilizar sempre o potencial energético dentro daquela célula. Aqui a gente vê, ó, ele nunca despolariza todo. Aqui a gente tem, ó, dá para vocês prestar atenção aqui, ó, menos fora da célula e mais dentro da célula, dentro do neurônio. O potencial elétrico, o potencial de ação, ele só passa no meio positivo. E é por isso que ele só vai em partes. É como se ele dividisse o neurônio, sei lá, em várias partes, para ele conseguir passar. Ele não despolariza todo de uma vez, senão ele pode acabar matando o neurônio. Ele despolariza uma parte, aí repolariza, despolariza mais na frente, como ocorre aqui. Nessa aqui de baixo, a gente vê que ele tá despolarizando aqui onde tem o verde e tá repolarizando onde tem o azul, ali atrás, entendeu? Então, é exatamente isso que acontece. É que, ó, membrana polarizada devido à ativação da bomba de sódio e potássio. Ela tá polarizada. Aí, ó, membrana despolarizada devido à entrada de sódio na bomba inativa. A bomba, ela fica inativa na hora que ocorre a despolarização, porque os canais de sódio são abertos. Aí é por isso que entra muito sódio. Aí chegou ali em mais 35 milivolts, fechou. Aí, ó. Aí passou o impulso elétrico, membrana repolarizada devido à saída de potássio. A bomba ainda está inativada. A bomba de sódio e potássio. Por quê? Porque agora a gente precisa jogar todo aquele potássio que tá dentro para fora. Ou todo aquele sódio. Todo aquele sódio que entrou tá dentro. Agora os canais de potássio vão abrir e todo o potássio de dentro da célula vai... todo não, né? Claro. Mas vai sair muito potássio. Vai sair vários potássios para estabilizar a eletricidade, vamos dizer assim, de dentro da célula. Quando chegou em uma estabilidade, é ativada a bomba de sódio e potássio para ela equilibrar os íons. Aí aqui mostra aqui, ó.
entra 3 sódios, encaixa o ATP, que no ATP não, o fosfato. Aí ela vai liberar esses 3 sódios para lá, pegar 2 potássios, puxar os 2 potássios. O fosfato foi inativado porque não funciona mais. Aí o fosfato, depois que trouxe o potássio para dentro, ele é descartado porque ele não tem mais energia. Entendeu? Então é isso que acontece. Aqui explica a mesma coisa. Recebe o estímulo lá pelos dendritos, ele vai passar pelo núcleo e aí ele vai vir aqui pelo corpo, pelo axônio. No axônio a gente vai começar a ver isso aqui, ó. A despolarização da membrana, provocando o impulso nervoso. Aí ele precisa estar positivo dentro, negativo fora. Ele só despolariza um pedaço, ele não despolariza tudo. Depois que ele despolarizou esse pedaço, ele vai despolarizar mais na frente. Quando o impulso nervoso está passando já aqui, ele já vai repolarizando o de trás aqui, ó. Já vai repolarizando o de trás. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a bainha de mielina. Não ocorre despolarização e nem repolarização dentro da bainha de mielina. Por quê? Porque a bainha de mielina, ela é onde, vamos dizer assim, ela meio que protege, vamos dizer assim. Ela protege o corpinho, o axônio, no caso, do neurônio. Esses locais que não tem a bainha de mielina é conhecido como nódulo de Javier. O nódulo de Javier, ela é onde acontece o acelerador do potencial elétrico. É nesse local que ocorre a polarização e a despolarização e a repolarização dos canais, né? Que a gente falou da abertura dos canais, do fechamento direitinho. É através daí. É por isso que quando a gente vê aqui, a gente vê que ele pula. Ó, ele meio que pula. Ele passa assim por cima e ele dá um impulso maior entre esses nódulos. Parece uma salsichinha, né? Uma salsichinha não. Aquelas linguiças. Aí vamos lá. Aí aqui, ó. Processamento em série, tudo ou nada. Efeito em cascata de ativação neuronal. Os reflexos são respostas rápidas e automáticas aos estímulos. Um determinado estímulo sempre irá desencadear a mesma resposta. Arco reflexo. Por exemplo, aqui, ó, explica bastante. Aqui nós temos um neurônio sensorial e um neurônio sensorial e um neurônio motor ligados no interneurônio. E esse interneurônio tá ligado numa sinapse. Ou seja, quando o médico bate na sua perna ali, que você tem aquela resposta imediata, né? Que você tem aquele reflexo, você não pensa, mas o seu corpo reage. Aí o que acontece? O seu neurônio manda. Ele recebe a mensagem de que, olha, eu preciso chutar. Então, vai passar pelos dendritos. Depois, vamos acompanhar aqui. Vai passar pelos dendritos o estímulo. Ele vai ser processado. Aí ele vai vir aqui, ó, pelo axônio e começa a passar o estímulo despolarizando por onde ele vai passando. Depois que ele chega aqui nessa base onde é esse Yzinho aqui, ele vai transmitir a mensagem para os nervos falando o seguinte, olha, chuta. Aí o que vai acontecer?
vai ocorrer o chute, o estímulo, devido à passagem do estímulo por todo o neurônio. Na contração muscular é a mesma coisa. Aqui a gente tem a actina e a miosina. A miosina são esses tracinhos vermelhinhos e a actina é esse verde. Porque dentro do músculo, ó, esse aqui é o músculo, né? Nós temos aqui o músculo e dentro desse músculo a gente tem filamentos, né? Filamentos de outros músculos. E aí, aqui nós temos ligado a esses músculos os axônios de neurônios motores, né? Que são eles que fazem essa questão da contração, de passar a mensagem de lá de cima dos neurônios para o corpo. Aí, olha só, é isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Isso aqui, ó. Aqui é como se fosse aquele Y, sabe? Que vocês viram, que a gente viu ali em cima. Aqui vai chegar a resposta do estímulo. Ele vai descer por aqui e vai dar o estímulo. Nesse caso, pro músculo vai ser de contrair, né? Aqui, ó, esse aqui é o sarcômero estirado. O sarcômero é cada filamentozinho desse aqui. Aí o que acontece? Ele tá estirado, ele tá em modo de repouso. Quando ele é contraído, ele tá contraindo. Ele já teve já recebeu a mensagem de que é para ele contrair. Então, o que acontece? Ocorre o impulso nervoso, né? Ele vem lá pelo neurônio. Aí ele chega até aqui. Quando chega aqui, ocorre a entrada de cálcio. Por quê? Porque na questão da contração muscular é necessário um cálcio, né? Ocorre a entrada de cálcio e, ó, ocorre o impulso nervoso gerando a entrada do cálcio, fazendo com que ocorra a liberação da acetilcolina. Depois que a acetilcolina ela é liberada nessa fenda sináptica, né? Aqui, ó, que dá para entender um pouquinho melhor. Na fenda sináptica, quando ela se liga ao receptor, quando ela tem a resposta dos receptores, o que acontece? Ocorre a indução de um potencial de ação no sarcômero, que é isso aqui, ó. Ele vai passar por aqui, por esse amarelinho, e aí ele vai se encontrar lá com o músculo e vai fazer a ligação. O músculo, essas partículas vai falar assim, olha, então é o seguinte, é para fazer a contração muscular. E aí, o que ele vai fazer? Vai obedecer. Depois que ele teve essa resposta, ele vai contrair. Aí, quando ele contrai, ele fica nessa forma aqui. Ele fica contraído devido à questão da fenda sináptica, do impulso nervoso que é gerado lá no neurônio. Que ele vem por aqui, se conecta aqui, ó, aos neurônios sensoriais e motores, faz ligamento com o sarcômero, com a actina e com a miosina. Lá, quando eles recebem o impulso nervoso, eles se ligam a um cálcio. Quando eles se ligam ao cálcio, libera acetilcolina. Quando libera acetilcolina, o músculo entende que está na hora de contrair, que já chegou a hora de contrair. E aí ocorre a contração muscular. Tudo através de uma sinapse.